Bom dia a todos, senhores e senhoras aqui presentes, imprensa, público. Terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 18 de fevereiro de 2020. Havendo número legal, nos termos do artigo 101 do regimento interno desta Casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus inspirada nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declara aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos vereadores que se mantenham em pé para a observância de 1 minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Jânio Gonçalves para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme a resolução 4/2010. Vereador, você vai ler? Então, convido o vereador José de Melo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme a resolução 4 de 2010. Bom dia para todos. Leitura da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Ele enxugará dos olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Peço que Deus dê muita saúde para todos que estão aqui, todos os meus colegas vereadores, muita paz para toda Barueri. Muito obrigado, bom dia para todos. Instalada a sessão inaugurada da fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, conforme o artigo 103 do regimento interno. Ata da primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura na Câmara Municipal de Barueri, realizada 4 de fevereiro de 2020. Ata da segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura na Câmara Municipal de Barueri, realizada 11 de fevereiro de 2020. Bom dia, presidente. Ata da primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 4 de fevereiro de 2020. E ata da segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 11 de fevereiro de 2020. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir em votação, a votação é simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar.
Aprovada em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa, para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivar. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, conforme dispõe o artigo 104 do Regimento Interno. Ofício número 004/2020. Prezados senhores, pelo presente, estamos encaminhando a vossas para apreciação dessa Casa de Leis o balancete da receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2020. Sabe o que se apresenta para o momento, subscrevemos atenciosamente prefeito Rubens Furlan. Pode ler? Ofício 140/2020. Prezado vereador. Dr. Dionísio Alves Barreto, secretário interino de Saúde. Ofício 141/2020. Dr. Dionísio Alvarez Mateu Filho, secretário interino de Saúde. Ofício 142/2020. Dr. Dionísio Alvarez Mateu Filho. Ofício número 143/2020. Dr. Dionísio, secretário interino de Saúde. Ofício número 69/2020. Tatu Okamoto, presidente. Acabou o ofício. Ofício número 4/2020, a fixar no local de costume. Ofício número 140/2020, ofício número 141/2020, ofício número 142/2020, ofício 143/2020, todos do Dr. Dionísio Alvarez, secretário de Saúde. Secretaria Legislativa está em cópia ao vereador autor da propositura. Ofício número 69/2020, do senhor Tatu Okamoto, arquivar. Projeto de lei número 013/2020 dispõe sobre da denominação à via pública que se especifica. A Câmara Municipal de Barueri decreta. Artigo 1º. Fica oficializada com a denominação Rua Maria Antônia do Espírito Santo. A via como conhecida com o nome de Rua Caiuiubi, na Vila Pidorama, identificada na planta anexa, parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário da Justiça de Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Vereador autor Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela. Projeto de lei número 13/2020, a Secretaria Legislativa está em cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Projeto de resolução 01/2020 dispõe sobre, altera a resolução número 02/2019 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere no artigo 19 da Lei Orgânica do Município, resolve. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo único do artigo 1º na resolução número 02/2019. Com a seguinte redação. Parágrafo único.
O fornecimento do vale-refeição mensal também será assegurado aos servidores cedidos por outros órgãos da administração pública para prestar serviço junto à Câmara Municipal. Artigo 2º. Altera o artigo 4º da Resolução número 002/2019, que passa a constar com a seguinte redação. Artigo 4º. Para receber o vale-refeição, os servidores deverão assinar o termo de adesão junto à Divisão de Gestão de Pessoas, autorizando o desconto mensal em folha de pagamento do valor correspondente à sua participação no custeio e manifestando o aceite às condições estabelecidas nesta resolução, uma vez que o benefício será sempre facultativo. Artigo 3º. Altera o artigo 5º da Resolução 02/2019, que passa a constar com a seguinte redação. Artigo 5º. O benefício que trata esta resolução possui caráter indenizatório, tanto que não constitui parte integrante da remuneração dos vencimentos e salários dos servidores sob qualquer hipótese, nem gera direito adquirido. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. A resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário AG Salles Nemer, 4 de fevereiro de 2020. Mesa diretora. Projeto de resolução número 1/2020, a Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio. Projeto de Decreto Legislativo 03/2020 dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Valdir Cifuentes, a Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere no artigo 19 da Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Valdir Cifuentes. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação e sua outorga será realizada em sessão solene particularmente designada. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Plenário AG Salles Nemer, 3 de fevereiro de 2020. Fábio Luiz da Silva Holmes, presidente. Justificativa. Valdir Cifuentes nasceu em 22 de março de 1957 no município de Marialva, estado do Paraná. É descendente de espanhóis e filho de Rubens Cifuentes e Maria Aparecida Capoane Cifuentes. Seus pais tiveram 5 filhos e a família pertencia à camada mais humilde da população local. Eram agricultores e se alimentavam daquilo que produzia em sua propriedade. Valdir se mudou com a família para a zona norte da cidade de São Paulo, no ano de 1962. Em sua infância, trabalhou com o pai na marcenaria familiar nos fundos de sua casa. A oficina era modesta e contava apenas com uma serra circular funcionando ao ar livre. Em 1970, Valdir conheceu Dona Roseli e com ela contraiu matrimônio. E anos depois, em 1979, da união com Roseli, nasceram seus filhos. Caio, Carolina e Rafael. Valdir é conhecido pelo carinho e dedicação com a família e sempre destaca o orgulho que tem por seus filhos. Em 1984, anos da direta já, Valdir resolve empreender e abre a Cifuentes Móveis e Objetos Limitada, uma empresa para atender a fabricação de mobiliário para hospitais, clínicas, instituições financeiras, escritórios, comércio, varejistas e residências. Nos idos de 1992, Cifuentes se instala sua empresa em Barueri, na Vila Pindorama, nas proximidades do bairro da Cruz Preta. E desde o início desse desafio, Valdir contou com o apoio do então recém-eleito prefeito Rubens Furlan, o qual recebeu solicita uma reunião em início de 1993. Após esse
contato, Valdir tomou gosto pela cidade e transformou-se em um agente em prol de ações para o desenvolvimento municipal. Sua companhia contribuiu para a geração de emprego e renda na região, mantendo centenas de famílias, pais de famílias, com trabalho formal em nosso município. Sempre de bom humor e a generosidade que o caracterizam, em muitas ocasiões organizou e cedeu espaço para sua empresa para a realização de eventos cívicos e militares, que contavam com a presença de autoridades locais e que reunia vereadores, prefeitos, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e até mesmo as Forças Armadas. Nessa ocasião, fazia questão de manter o caráter institucional, respeitando os limites de sua atuação no papel de cedente do local. Valdir também realizava e conhecido o tradicional boi no rolete para amigos e funcionários, o evento o qual o próprio empresário preparava o feijão tropeiro, o arroz carreteiro e a deliciosa costelinha de porco, tudo feito no tacho. Para participar da festa, os convidados levavam um alimento não perecível e esse destinado ao Fundo de Solidariedade de Barueri. Além disso, contribuiu com projetos de sustentabilidade para a redução do uso de descartáveis plásticos, doando canecas de cerâmica para a administração municipal. Em 2008, foi candidato a vereador, obtendo 918 votos. Valdir não foi eleito, mas lembra ter adquirido muita experiência pela proximidade com o povo da cidade durante a campanha. No dia 25 de março de 2010, assumiu a presidência da Associação Comercial e Industrial de Barueri. A cerimônia de posse reuniu 1.200 pessoas no complexo Green Valley, em Alphaville. Atualmente, Valdir segue suas atividades na iniciativa privada e continua atuando em nossa região. É católico, torcedor de São Paulo, apaixonado por Barueri. Por sua trajetória de sucesso, por sua contribuição para a sociedade e por suas ações para o desenvolvimento desta urbe, e que justificam a tão distinta homenagem na forma do título Cidadão Benemérito de Barueri, ao senhor Valdir Cifuentes. Gosto muito dele. Não sei, doutor. Mas aqui. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2020, a Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio. Comissão de Geração e Justiça. Parecer 01/2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 98/2019, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Homer, que dispõe sobre a instituição no calendário oficial de eventos do município de Barueri, o Dia do Empresário de Barueri e da outras providências, deliberou e emitir parecer favorável ao mesmo por não obter óbice de ordem constitucional e sua redação em nada contrariar a técnica legislativa. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 98/2019, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Hormes, que dispõe sobre instituição no calendário oficial de município de Barueri, o Dia do Empresário de Barueri e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenária de Salles Nemer. Presidente Wilson Zufa, Alain Miranda, vice-presidente Pedro Francisco, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 02/2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 100/2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, dispõe sobre alteração de dispositivos da lei número 2389, de 19 de dezembro de 2014, que institui o Plano Municipal para a Infância e Adolescência, PIMIA, de Barueri, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional e sua redação nada contrariar a técnica legislativa. A plenária de Salles Nemer, Antônio Furlan Filho, presidente Francisco do Reis Vilela, vice-presidente Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão Finanças e Orçamento, parecer 02/2020.
Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 100/2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre: altera o dispositivo da lei número 2.389, de 19 de dezembro de 2014, que institui o Plano Municipal para Infância e Adolescência, PIMIA, de Barueri. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Wilson Zufa, presidente. Alan Miranda, vice-presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 01/2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei 100/2019, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre: altera o dispositivo da lei número 2.389, de 19 de dezembro de 2014, que institui o Plano Municipal para a Infância e Adolescência, PIMIA, de Barueri, deliberou e emitir o parecer favorável ao mesmo. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Alan Miranda, presidente. Pedro Francisco, vice-presidente. Luiz Vicente, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 03/2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 02/2020, de autoria do vereador Alan Miranda, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cinema adaptada de pessoas de transtorno aspecto autista, TEA, e suas famílias, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional e sua redação nada contrária à técnica legislativa. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Presidente Antônio Furlan Filho, vice-presidente Francisco Reis Vilela, relator Reinaldo Aparecido Campos. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 03/2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto de lei 02/2020, que dispõe de autoria do vereador Alan Miranda, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cinema adaptada a pessoas do transtorno de espectro autista, TEA, e suas famílias, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Wilson Zulfa, presidente. Alan Miranda, vice-presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 02/2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto 02/2020, de autoria do vereador Alan Miranda, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cinema adaptada para pessoas de transtorno de espectro autista, TEA, e suas famílias, deliberou omitir parecer favorável ao mesmo. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Alan Miranda, presidente. Pedro Francisco, vice. Luiz Vicente, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 04/2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto de lei 04/2020, de autoria do vereador Rodrigues Marques e Figueiredo, que dispõe sobre denominação oficial do Centro Comunitário, que especifica Centro Comunitário Abade Gonzaga dos Santos, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional e sua redação nada contrariar à técnica legislativa. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Antônio Furlan Filho, Francisco do Reis Vilela, Reinaldo Aparecido Campos. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 03/2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto 04/2020, de autoria do vereador Rodrigues Marques Figueiredo, dispõe sobre a denominação oficial do Centro Comunitário, que especifica Centro Comunitário Abade Gonzaga dos Santos, deliberou emitir o parecer favorável ao mesmo. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 05/2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto de lei 05/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, COMAD, e da outras providências, deliberou emitir o parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional e sua redação nada a contrariar à técnica legislativa. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 04/2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto de lei 05/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, dispõe sobre o Conselho Municipal de Política sobre Droga, COMAD, e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 04/2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto de lei 05/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Sobre Drogas, COMAD, e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenária de Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 06/2020.
Esta comissão reunida, após analisar o projeto de lei 06/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre o sistema de estágio municipal, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional e sua redação nada contrariar a técnica legislativa. Plenário Agir Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Financiamento, parecer 05/2020. Esta comissão reunida após analisar o projeto de lei 06/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre o sistema de estágio municipal, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário Agir Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 05/2020. Esta comissão reunida após analisar o projeto de lei 06/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre sistema de estágio municipal, deliberou emitir o parecer favorável ao mesmo. Plenária Agir Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 07/2020. Esta comissão reunida após analisar o projeto de lei 07/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre altera disposições da Lei número 1976, de 12 de agosto de 2010, que dispõe sobre a política municipal de atendimento do direito da criança e da adolescência de Barueri e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de constitucional e sua redação nada contrária à técnica legislativa. Plenária Agir Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 06/2020. Essa comissão reunida após analisar o projeto de lei 07/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, dispõe sobre altera disposições da Lei 1976, de 12 de agosto de 2010, dispõe sobre a política municipal de atendimento das crianças e do adolescente de Barueri e da outras providências. Deliberou emitir parecer favorável. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 06/2020. Essa comissão reunida após analisar o projeto de lei 07/2020 do prefeito Rubens Furlan, dispõe sobre altera as disposições da Lei número 1976, de 12 de agosto de 2010, dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente de Barueri e da outras providências. Deliberou emitir parecer favorável. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, parecer 01/2020. Esta comissão reunida após analisar o projeto 07/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre altera as disposições da Lei número 1976, de 12 de agosto de 2010, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos das crianças e do adolescente de Barueri e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável. Comissão de Justiça e Redação, parecer 08/2020. Esta comissão, após analisar o projeto de lei 08/2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, sobre cria o programa Forças no Esporte, Profesp, Elite Aprendiz de Educação de Adolescente para o Trabalho, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional e a sua redação em nada contrariar a técnica legislativa. Plenária Agir Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 07/2020. Parecer favorável. Comissão de Saúde e Educação. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 07/2020. Parecer favorável. Plenária Agir Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 13 de 2020. Essa comissão reunida após analisar o projeto de lei 9 de 2020, de autoria do vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador, o Agir Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020, Antônio Furlan Filho, presidente, Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente, Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Transportes, parecer 1 de 2020. Esta comissão reunida após analisar o projeto de lei 9 de 2020, de autoria do vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo,
deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Jânio Gonçalves de Oliveira, presidente. José Roberto Mendonça, vice-presidente. Antônio de Bastos, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 14 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei 10/2020, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Holmes, deliberou emitir o parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Antônio Fulano Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Transportes, parecer 2 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei 10 de 2020, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Homers, que dispõe sobre denominação oficial da via que especifica Albino Nunes, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Jânio Gonçalves de Oliveira, presidente. José Roberto Mendonça, vice-presidente. Antônio de Bastos, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 9 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei complementar 1 de 2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, parecer 2 de 2020. Essa comissão, reunida após analisar o projeto de lei complementar 1 de 2020, de autoria do prefeito Rubens Furlan, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Ana Miranda, presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, vice-presidente. Luiz Vicente da Silva, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 10 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de decreto legislativo número 7 de 2019, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Homers, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional e em sua redação em nada contrariar a técnica legislativa. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 8 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de decreto legislativo 7 de 2019, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Homers, que dispõe sobre criação de medalha de mérito policial de Barueri, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Wilson Zufa Júnior, presidente. Alain Miranda, vice-presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 11 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de decreto legislativo 1 de 2020, de autoria do vereador Reinaldo Campos, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 12 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de decreto legislativo 2 de 2020, de autoria do vereador Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 17 de fevereiro de 2020. Antônio Furlan Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Parecer número 1 de 2020. Parecer 2 de 2020. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social 1 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 3 de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 3 de 2020. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 2 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, 4 de 2020.
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 3 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 5 de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 4 de 2020. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 4 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 6 de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 5 de 2020. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 5 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 7 de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 6 de 2020. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 6 de 2020. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, parecer 1 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 8 de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 7 de 2020. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 7 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 13 de 2020. Comissão de Transportes, parecer 1 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 14 de 2020. Comissão de Transportes, parecer 2 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 9 de 2020. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, parecer 2 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 10 de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 8 de 2020. Comissão de Justiça e Redação, parecer 11 de 2020. E Comissão de Justiça e Redação, parecer 12 de 2020. Anexar os pareceres aos projetos de origem. Indicação 113 de 2020. Construção de Centro Comunitário de Integração nas proximidades do terminal rodoviário do Parque Imperial, de autoria do vereador Fabinho Imperial. Indicação 114 de 2020. Instalação de câmeras de monitoramento em todas as escolas do bairro Parque Imperial, de autoria do vereador Fabinho Imperial. Indicação 115/2020, solicitação de reparos no muro de contenção, de autoria do vereador Barrão. Indicação 116 de 2020, dispõe sobre placa de proibido estacionar, de autoria do vereador Barrão. Indicação 117 de 2020, abertura de vala entre a Rua Andorra e Rua Verona, Parque das Nações, de autoria do vereador Barrão. Indicação 118 de 2020, dispõe sobre tapa-buraco na Rua Ricardo Reis, Jardim Tupã, de autoria do vereador Barrão. Indicação 119 de 2020, solicitação de reparos em via pública, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 120 de 2020, canalização de esgoto na Rua Piraju, no bairro Engenho Novo, de autoria do vereador Zé de Mello. Indicação 121 de 2020, recapeamento asfáltico de todas as ruas do bairro do Vila São Silvestre, de autoria do vereador Zé de Mello. Indicação 122 de 2020, recapeamento asfáltico de todas as ruas do bairro Engenho Novo, de autoria do vereador Zé de Mello. Indicação 123 de 2020, recapeamento asfáltico na Rua Piraju, no bairro Engenho Novo, de autoria do vereador Zé de Mello. Indicação 124 de 2020, reforma de praça, de autoria do vereador José Francisco de Lima. Indicação 125 de 2020, dispõe sobre instalação de brinquedo e aparelhos de ginástica ao redor da quadra, que fica localizada na Rua Canal da Mancha, altura do número 356, Jardim Regionalista, neste município, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Indicação 126 de 2020, providenciar a instalação de lixeiras nas proximidades da quadra, que fica localizada na Rua Canal da Mancha, altura número 356, Jardim Regionalista, neste município, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Indicação 127 de 2020, revitalização e iluminação na viela localizada na Rua Dr. Fausto Dias Ferraz, altura do número 235, neste município, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Indicação 128 de 2020, recapear o asfalto em toda a extensão da Rua Terra, Jardim Tupanci, neste município, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Indicação 129 de 2020, proibir as concessionárias e permissionárias
de fornecimento de água e energia a condicionar a religação de unidade consumidora no mesmo endereço ao pagamento de débitos pendentes em nome de terceiros, de autoria do vereador Cascata. Indicação 130 de 2020, criação do Estatuto Municipal da Liberdade Religiosa, que se destina a combater toda e qualquer forma de discriminação religiosa e desigualdades motivadas em função da fé e do credo religioso que possa atingir, coletivo ou individualmente, os membros da sociedade civil, protegendo e garantindo, assim, o direito constitucional fundamental à liberdade religiosa de toda a população da cidade. Autoria do vereador Cascata. Indicação 131 de 2020, criação e implantação do projeto Arte para a Melhor Idade em todas as instituições de longa e curta permanência localizadas no município de Barueri, de autoria do vereador Cascata. Indicação 132 de 2020, obrigatoriedade das empresas de centrais de atendimento telefônico, call centers, serviço de atendimento a cliente SAC e congêneres, aderirem método de atendimento de chamada de vídeo para pessoas surdas no âmbito do município de Barueri, de autoria do vereador Cascata. Indicação 133 de 2020, fornecer pulseira com código para identificação e segurança em idosos, doentes crônicos, autistas e ou em qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, de autoria do vereador Cascata. Indicação 134 de 2020, construção de muro de arrimo na Rua Sol, no Jardim do Pancídio, autoria do vereador Robertinho. Indicação 135 de 2020, iluminação de LED em toda a extensão da Avenida Barueri Mirim, bairro Jardim Belval, de autoria vereador Alan Miranda. Indicação 136 de 2020, instalação de tela de nylon para proteção na quadra de esportes localizada na Rua Everest, ao lado da UBS Pedro Luiz, bairro Jardim Esperança, de autoria do vereador Alan Miranda. Indicação 137 de 2020, implantação de posto de iluminação em via pública localizada na Rua Otaviano Pires, próximo ao número 449, bairro Engenho Novo, de autoria do vereador Alan Miranda. Indicação 138 de 2020, reestruturação de playground e instalação de aparelhos de ginástica na Rua Everest, ao lado da UBS Pedro Luiz, bairro Jardim Esperança, de autoria do vereador Alan Miranda. Indicação 139 de 2020, revitalização da área da terceira idade localizada na pista de Cooper e Avenida Piracema, sem bairro, 18 do Forte, de autoria do vereador Alan Miranda. Indicação 140 de 2020, reforma e colocação de corrimão, iluminação do escadão da Rua Manuel Boava entre os números 221 e 213, Jardim Universal, de autoria do vereador Rodrigues Marques de Figueiredo. Indicação 141 de 2020, reforma geral da quadra de esportes na Rua Dolores Creto, Jardim São Miguel, de autoria do vereador Rodrigues Rodrigues. Indicação 142 de 2020, ampliação da unidade básica de saúde Pastor José do Roberto Rossi, Rua Santo Antônio 125, Jardim Califórnia, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 143 de 2020, implantação da rede de esgoto de águas pluviais, Rua Leonardo Vitoldo Andreas Vila Ceres, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 144 de 2020, construção de um prédio novo para a unidade de ensino infantil em meio Taqueste Tacal, bairro São Silvestre, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 145 de 2020, capeamento asfáltico, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 146 de 2020, reforma dos banheiros da UBS Benedito Oliveira Cruz, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 147 de 2020, reforma da UBS José Francisco Caiaba, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 148 de 2020, conserto de portas na UBS Benedito de Oliveira Cruz, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 149 de 2020, conserto do telhado da UBS Benedito de Oliveira Cruz, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 150 de 2020, instalação de brinquedos na Praça Senhora da Escada, aldeia de Barueri, neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação 151 de 2020, colocação de faixa especial para idoso deficiente neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação 152 de 2020, colocação de lombadas na Avenida Nélio Peçanha, neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação 153 de 2020, reestruturação da Praça Diego Cunha de Oliveira, aldeia de Barueri, neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação 154 de 2020,
Capeamento da rua Arnaldo Antônio, bairro Engenho Novo, neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 155/2020, implantação de placas de atendimento preferencial para pessoas que acompanham portadores de transtorno do espectro do autista em órgãos de serviço público municipal, de autoria do vereador Fabião. Indicação 56/2020, construção de pista para passagem de caminhões na área principal de eventos do Parque Municipal Dom José, Jardim Maria Tereza, nesse município, de autoria do vereador Fabião. Indicação 57/2020, a estruturação e manutenção dos equipamentos de fisioterapia do Hospital Municipal de Barueri, de autoria do vereador Fabião. Indicação 58/2020, instalação de iluminação de LED em toda a extensão da Rua Andorra, no Vale do Sol, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação 59/2020, instalação de placa indicativa com o nome da Escola Municipal Maternal Vale do Sol, no bairro Parque das Nações, nesse município, de autoria do vereador Fabião. Indicação 160/2020, instalação de aparelhos de academia ao ar livre, no Engenho Novo, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 61/2020, curso gratuito de gestantes, Mãe Cuida de Mim, na Secretaria de Mulher, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 62/2020, reforma de escadão na rua José Ilhéus, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 63/2020, capeamento da rua Marechal Hermes da Fonseca, no Engenho Novo, de autoria do vereador Robertinho. Instalação de câmera de monitoramento em via pública no Jardim Paulista, de autoria do vereador Neto Amorim. Realização de estudos referentes à implantação de mão única em vias públicas, Jardim do Líbano, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 66/2020, realização de estudos referentes à implantação de faixa de pedestre no acesso do viaduto Juvenal Antônio Calegari, neste município, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 67/2020, realização de estudos referentes à implantação de parada de ônibus com abrigo no Parque Viana, Votupoca, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 68/2020, implantação de lâmpadas de LED na viela da área livre no Vale do Sol, de autoria do vereador Neto Amorim. Implantação de um semáforo rápido em frente ao Parque Tadeu Almeida Canané, no Parque Imperial, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 70/2020, implantação de ecoponto no bairro Parque Imperial, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 171/2020, melhoria na rede de energia Enel ao longo da Alameda Ômega Melville Empresarial, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 172/2020, programa Pro Auxílio, que visa destinar o valor de um salário mínimo para atendimento a famílias atingidas por catástrofes naturais, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 73/2020, substituição de toda a calha do telhado do terminal rodoviário do Parque Imperial, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 74/2020, vistoria técnica para retirada de árvores, de autoria do vereador Sérgio Baganha. Indicação 75/2020, implantação de iluminação de LED em todas as ruas do bairro Vila Conde, nesse município, de autoria do vereador Sérgio Baganha. Indicação 76/2020, manutenção dos equipamentos de ginástica ao ar livre, localizado na rua Foz do Iguaçu, nas proximidades da quadra de esportes no Jardim Maria Helena, de autoria do vereador Sérgio Baganha. Indicação 77/2020, reposição de equipamentos de playground no Jardim Maria Helena, nesse município, de autoria do vereador Sérgio Baganha. Indicação 78/2020, intensificação das campanhas de ações públicas, mutirões, divulgações, etc., de prevenção e combate à dengue e chikungunya neste verão, em período de intensas chuvas e calor neste município. Senhor presidente, indico que o senhor chefe do executivo se digne a possibilidade de interceder junto à secretaria competente no sentido de providenciar a intensificação das campanhas e ações públicas, mutirões, divulgações, etc., de prevenção e combate à dengue e chikungunya nesse verão e períodos de intensas chuvas e calor neste município. Plenário, vereador Oagir Salles Nemer, 13 de fevereiro de 2020, Luiz Fernando da Silva, Luiz Supermercado Silva, vereador. Justificativa. Justifico a presente propostura considerando que se faz necessário como medida de prevenção e combate à epidemia de dengue e chikungunya. Indicação 79/2020, põe sobre implantação de placas no ponto de ônibus com horário e itinerário das linhas do município, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 180/2020, reforma e colocação de corrimão e iluminação no escadão na rua Vanda, altura número 196, com acesso à rua Márcia, altura número 173, no Parque dos Camargos. Luiz Supermercado Silva, autor da propositura.
Indicação 81 de 2020, colocação de grama sintética, 2 vestiários. E fazer reparos na iluminação da quadra esportiva na rua São Paulo, com a rua José Bonifácio, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 182 de 2020, reforma do ginásio Esportes Mariano Leite da Silva Jardim Esperança, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 183 de 2020, construção de mureta de proteção na Rotilapa, entre os números 342 e 442, Jardim São Luís, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação 184 de 2020, reforma e manutenção da rede pluvial e esgoto. O escadão localizado na rua Pirituba, no Chácara Marco, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 2 de 2020, votos de aplauso à Defesa Civil de Barueri. A indicação 113 e 114/2020, de autoria do vereador Fabinho Imperial. As indicações 115 a 119/2020, todas de autoria do vereador Barrão. As indicações 120 a 123/2020, do vereador José de Mello. A indicação 124/2020, do vereador Zé Francisco de Lima. As indicações 125 a 128/2020, do vereador Reinaldo Campos. As indicações 129 a 133/2020, do vereador Cascata. A indicação 134/2020, do vereador Robertinho. As indicações 135 a 139/2020, do vereador Alain Miranda. As indicações 140 a 144/2020, do vereador Rodrigues Marques de Figueiredo, Rodrigo Rodrigues. As indicações 145 a 149/2020, do vereador Luizinho do Camargo. A indicação 150 a 154/2020, do vereador Silvio Macedo. As indicações 155 a 159/2020, do vereador Fabião. As indicações 160 a 163/2020, do vereador Robertinho. As indicações 164 a 168/2020, do vereador Neto Amorim. As indicações 169 a 173/2020, do vereador Rafa Gente da Gente. As indicações 174 a 177/2020, do vereador Sérgio Baganha. As indicações 178 a 182/2020, do vereador Luiz Supermercado Silva. E as indicações 183 e 184/2020, do vereador Wilson Zufa, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Moção 2 de 2020, voto de aplausos à Defesa Civil de Barueri. Senhor presidente,
Apresentamos à mesa, ouvido plenário nas formalidades regimentais, moção de aplauso à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Barueri pelos serviços prestados em prol da população atingida pelas fortes chuvas em nosso município. Que deliberado sejam os seus termos levados ao conhecimento dos homenageados. Plenário, vereador Jorge Salles Nemet, 3 de fevereiro de 2020. Rafael Valério Carvalho, Rafa, agente da gente, vereador. Justificativa, justifica o presente propostura, considerando os relevantes trabalhos desenvolvidos pelo órgão em nossa cidade. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com PEDEC de Barueri, faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SIMPEDEC, e está ligado à Defesa Civil do Estado de São Paulo, sendo o órgão responsável pelo planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de defesa civil, resgate e salvamento no âmbito do município, mantendo cooperação com toda a região oeste metropolitana. Defesa Civil também oferece o serviço de resgate municipal, atendendo diuturnamente emergências no município de Barueri, em cooperação com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, levando atendimento pré-hospitalar e a condução de vítimas até a unidade médica mais próxima. Sendo assim, a Defesa Civil agiu de forma ímpar nas ocorrências em nossa cidade, devido às fortes chuvas no mês de fevereiro, fazendo resgates quando necessário, principalmente averiguando áreas de risco e informando os moradores locais do que fazer em situações tão difíceis como as que nosso município passou. Por essa breve exposição, pelo excelente serviço prestado por parte da Defesa Civil de Barueri, gostaria de prestar esta sincera homenagem, registrando assim gratidão e reconhecimento pelo esforço e comprometimento de todos. Moção número 2/2020, de autoria do vereador Rafa, agente da gente, a Secretaria Legislativa inclui na ordem do dia da próxima sessão. Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para que possamos dar início à fase da ordem do dia.